Vamos lá então, gente. Agora o último pedacinho da nossa aula, dessa quarta aula. Então, é importante a gente ter essa noção de que nós podemos sim estimular as pessoas a terem o seu compromisso pessoal com Jesus, mas não esquecer que a sua dimensão também é uma dimensão de busca e de encontro do outro, com o próximo, né? Com Deus e com o próximo. Bom, a gente vê que dentro desse mundo urbano, desse ser humano urbano, a teologia da prosperidade, vocês vejam, é uma teologia que responde muitos anseios desse ser humano, mas não o amplia, só responde o que ele quer ouvir, que é a teologia da prosperidade. Como ela é divulgada, ela vai basicamente se limitar a satisfazer esse ser humano individual. Então, Deus vai te dar, você vai ter, você vai receber, né? É a sua dor, é o seu problema, é a sua necessidade, é o seu milagre. Então, esse ser humano continua reduzido dentro da teologia da prosperidade. Então, embora você possa observar essa teologia da prosperidade, tomar aquilo que compete, né, dentro das escrituras sagradas, mas a visão não pode ser limitada a isso. Caso contrário, esse ser humano não vai vivenciar a plenitude do evangelho que Jesus Cristo veio nos trazer, a plenitude do reino de Deus, né? Até algumas pessoas brincam, a teologia da prosperidade, ela é o crente danoninho, né? Me dá, me dá, me dá. Ele só fica no me dá, ele só quer receber. E também tem outra coisa, quando ele não receber do jeito que ele quer, ele vai embora, fica de mal com Deus, com birra, faz malcriação e vai embora. Então, essa teologia da prosperidade, em si só, ela não vai trazer essa novidade que o evangelho traz, da pregação do evangelho, né? Então, desaparece por completo essa dimensão comunitária dentro da teologia da prosperidade. Então, você faça e Deus vai te dar, te dar, te dar e te dar. E a gente sabe que não é assim, né? Deus pode nos dar 3 respostas às nossas orações. Deus pode dizer sim, Deus pode dizer não e Deus pode dizer espera. Então, ele é o Senhor, ele não é o gênio da lâmpada mágica, ele é Deus, ele é o Senhor dos senhores, né? Bom, vamos lá. Então, nós precisamos superar esse dualismo através da antropologia básica. A gente não tem que ficar numa queda de braço com esse ser humano, né? Nós precisamos, à luz da revelação, recuperar o equilíbrio entre as 2 dimensões do ser humano. O desafio evangelizador, então, é apontar uma postura integradora desse ser humano integral, e não apenas a inversão de prioridades. Então, ao mesmo tempo que ele é um indivíduo, ele também é um ser social. E estas 2 dimensões são chamadas para existirem ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que em Jesus, sim, ele vai responder orações pessoais particulares, vai curar feridas da alma, vai trazer restauração nas nossas dores, vai fazer isso, o evangelho faz isso, né? O Espírito Santo Consolador faz isso, mas o evangelho não se resume a isso. Então, o individual e o social, o afetivo, o familiar, o ético, né, o confortante, todas as dimensões humanas devem ser valorizadas, mesmo que em algum momento uma seja mais valorizada do que o outro, de acordo com o que aquele ser humano está vivendo, obviamente, né? É preciso você ter atenção para não se ratificar de modo excludente ao indivíduo social ou ao indivíduo só individual, né?
Então, ele tem que ter... Porque também não adianta só a pessoa ficar fazendo caridade ou trabalhando, fazendo coisas, sem cuidar também da sua vida espiritual, da sua fé. A razão porque essa questão é tão preocupante é que certas orientações pastorais privilegiam o indivíduo e acaba esquecendo dessa dimensão social, né? A fraternidade e a solidariedade. Muitas igrejas até fazem uma coisa que eu acho muito legal. Colocam assim num hall ou não sei, em algum lugar assim da entrada, uma garrafinha, uma santa garrafinha de café. Pode parecer uma coisa tão pequena, né? Aqui na nossa igreja, né, domingo de manhã, a gente faz primeiro o culto, depois as classes da escola dominical. Então, entre o culto, quando acaba o culto, no final da igreja tem a mesinha ali com café, com açúcar, café sem açúcar e adoçante, né? As pessoas vão ali antes de ir para a classe, pega o cafezinho, bate aquele papo de 3 minutinhos, 2 minutinhos, e aí papapá, se veem, riem, se cumprimentam. Isso é importante demais, né? Às vezes, no momento de um culto, botar um louvor que as pessoas possam se cumprimentar, estimular as pessoas a estarem nas células. Por quê? Porque a célula é um grupo pequenininho, de 5, 7, 10, até 15 pessoas, vamos dizer, até 12, 15. E as pessoas ali toda semana juntas, elas vão fazendo uma amizade, vão nutrindo um relacionamento de amizade, né, de felicidade, de compartilhar, de preocupação mútua, de ajuda mútua. Isso é muito bacana, né? Eu ouvi um pastor dessa grande denominação que eu estava falando, que eu vi uma palestra, e ele estava dizendo que eles consideram que o maior ato de solidariedade, de misericórdia, né, de caridade que alguém pode fazer pelo outro é arrumar um emprego para quem está desempregado. Por quê? Porque a pessoa tendo seu emprego, ali ela vai se desenvolver, crescer, se dignificar, valorizar aquele dinheiro que ela ganha, né? Então, quando você está numa célula, a gente fica conhecendo a necessidade das pessoas, né? É o filho de alguém que está nas drogas, que precisa ir para um centro de recuperação. Ah, o que a gente precisa? Ah, está precisando fazer um enxoval. Ah, eu tenho uma colcha lá em casa que eu posso trazer. Ah, eu tenho uma toalha que eu também, poxa, eu posso disponibilizar, semana que vem eu já trago. Então, esse convívio vai também nos fazendo enxergar uma dimensão da vida que é muito maior do que a vida que nós levamos dentro da nossa casa, dentro do nosso universo pessoal. Então, essas duas dimensões, individual e social, precisam andar de braços dados dentro da comunidade de fé. Essa revelação que eu já mencionei aqui, Jesus, ao anunciar o reino de Deus, ele supera todas as formas desse dualismo, não é uma queda de braço, ou isso ou aquilo, não é isso. É isso e aquilo, né? Jesus estabelece, inclusive, entre o indivíduo e o social e o grupal, esse sentimento de preocupação com a dor alheia. Senhor, eles não têm o que comer, vamos dispensar para todo mundo ir para casa? Dá-lhes vós mesmos de comer. Caramba! Que coisa absurda que Jesus faz. Mas ele estava querendo dar uma grande lição para nós nunca nos esquecermos, né? Que o ser humano que ouve a palavra, que é alimento para a alma, para o espírito, também tem fome no estômago, né? E quando a gente compartilha o pouquinho que a gente abençoa a vida de alguém e Deus nos abençoa, porque é essa matemática de Deus. Ninguém é tão pobre que não possa ajudar outra pessoa. E ninguém é tão rico que um dia não vai precisar da ajuda de outra. Isso é a coisa mais certa que tem. E o Evangelho precisa destacar essa dimensão dessa interação, né? dessa comunhão que precisa haver no corpo de Cristo. Jesus, então, ele explica essa mensagem daquilo que nós temos dos bens materiais também para abençoar
Depois a Bíblia vai falar principalmente primeiramente aos irmãos da fé, mas também àqueles que não são, né? Que não hajam necessitados entre nós. Então, fazer parte do corpo de Cristo, aceitar a Jesus, se converter, é também fazer parte de uma comunidade. Já diz, o corpo de Cristo, onde ele é a cabeça. E nessa visão de corpo, nós vamos nos lembrar que ele nos dá o seu Espírito Santo, ele nos dá os dons do Espírito, e esse dom não é dado para usarmos para nós mesmos, mas é visando um fim proveitoso, para a edificação do corpo de Cristo. Então, os dons que eu tenho, não somente os meus bens, mas os dons que eu tenho, eu coloco a serviço do corpo de Cristo, eu coloco a serviço do reino de Deus, eu coloco a serviço do meu próximo. Então, nessa experiência cristã de liberdade, de individualidade, de comunidade, é aí que nós encontramos a plenitude. Então, como deve ser a ação pastoral? Ela deve ser integradora. É a capacidade de você olhar essas culturas, de você reciclar aquilo que pode ser reciclado, de você ensinar que eles precisam converter muitos conceitos que eles trazem, acolher novos conceitos, novas posturas, vida nova, novos alicerces, nova identidade, acolher o evangelho na sua plenitude, acolher uma nova prática de vida, não é uma religião somente, é uma nova prática de vida, uma nova postura, né? Uma nova proposta, onde ele também vai se surpreender. Porque quando a gente abençoa, a gente sente a alegria. E aqui eu vou abrir um parênteses, uma coisa tão interessante, uma loucura, né? Essa muitas vezes ensinado hoje em dia, olha, como nós somos uma sociedade tão individualista, que às vezes a gente prega assim, fazer o bem para o outro te dá satisfação. Então, às vezes, e aqui eu estou fazendo uma crítica para a gente pensar onde nós chegamos, né? Às vezes, para as pessoas serem estimuladas a ajudarem o seu próximo, elas precisam primeiro entender assim, mas quando eu ajudo, eu fico mais feliz, já é comprovado na ciência que o hormônio da alegria, da felicidade, isso tudo é real, isso tudo é real. Eu só estou querendo assim destacar como para o homem urbano, você precisa completar informações desse tipo para que ele seja envolvido, estimulado a fazer o bem, né? Quer dizer, não basta você fazer o bem por causa do outro, mesmo que eu não fique mais feliz, mesmo que Deus não me abençoe de outra maneira, mas estou usando a minha consciência, eu posso, eu preciso e eu vou ajudar o outro, né? Isso deveria bastar, mas na sociedade urbana, nem sempre isso será o necessário para despertar as pessoas nesse envolvimento social de ajuda aos necessitados ou algum projeto, enfim, ou alguma campanha específica que se esteja fazendo. Não é curioso isso? Como às vezes você precisa mostrar que você vai ter benefício. É real, você tem mesmo. Mas que bom seria se você nem precisasse dizer isso e as pessoas gratuitamente se oferecessem para estar ajudando, arregaçando as mangas. Eu lembro numa igreja que eu fui pastora, eu tinha algumas pessoas assim financeiramente, né, bem-sucedidas, e uma vez uma irmã que tinha uma aquisição financeira muito boa, o marido dela tinha um cargo muito bom, um emprego muito bom, e aquela senhora vinha sempre tão elegante para a igreja, e um dia que ia ter um almoço na igreja, ela estava na cozinha com aquelas touquinhas que as pessoas colocam, aquelas touquinhas assim para cozinhar, né? Aquelas touquinhas de TNT, e de luva, e lá trabalhando e colocando, fazendo quentinhas, eu não me lembro nem qual era o projeto que estava acontecendo. E quando o irmão da igreja parou e olhou para dentro da cozinha e viu aquela irmã, um irmão, ele falou assim: irmã,
O que a senhora está fazendo aí? Não é para a senhora estar aí. E ela começou a rir dentro da cozinha. Ela falou, ô meu irmão, você acha que eu não sei cozinhar? E ela disse, eu sou casada há 30 anos, eu sei cozinhar, eu tô aqui ajudando nesse projeto da igreja. E aquele irmão ficou assim, estatalado, porque aquela irmã que parecia que tinha realmente um nível social assim favorecido por conta de todo o trabalho, de todo o sucesso profissional do seu esposo, mas ela ali entendeu que no reino de Deus ela estava para usar os dons para abençoar sempre que fosse necessário. Então é muito importante a gente entender que nesses ambientes de solidariedade também não é dar porque eu tenho, né? É eu dar porque eu amo. Eu dar porque Jesus está me ensinando a amar, não só a mim e se preocupar não só comigo, mas porque eu estou num processo de libertação de mim mesmo, onde eu consigo olhar o outro e me sentir empatia, né? Olha, sentir compaixão, então, aí já é um negócio, já é um desafio ainda maior. Então, se na mentalidade humana a ênfase é nessa autonomia irrestrita do indivíduo, no Evangelho, o convite é para que esse indivíduo se liberte da pequenez do seu pensamento para uma dimensão extraordinária de vida nova. E se no outro grupo, por conseguinte, né, o não urbano, ele não se vê desafiado a tomar decisões, então aqui também nós precisamos ser uma resposta, uma provocação, tanto para um grupo quanto para outro. Uma ação evangelizadora que responda somente às exigências mais imediatas do indivíduo, satisfazendo os critérios predominantes dele, de quantidade, do que ele quer ser servido, pode estar realmente sendo uma abordagem de apequenar o evangelho. Ao contrário disso, o nosso enfoque pastoral, né, deve considerar o indivíduo como indivíduo, sim, mas o indivíduo também como social, como um ser social. Ter um ponto de partida, a sua individualidade, porque o evangelho primeiro precisa converter o coração humano, mas sem deixar de alcançar, de desafiar esse ser humano. E isso aí não é só na evangelização, mas é também no dia a dia, na proposta consolidadora da igreja, discipuladora que a igreja precisa ter. Acolher esse indivíduo, escutar, aconselhar, ter mais afeto do que burocracia, quem sabe oferecer em alguns momentos atendimento psicológico, valorizar a oração pessoal, orar individualmente. A maioria das nossas igrejas, eu acredito, tenha essa prática, né, do apelo e da oração individualizada, ou cultos, ou momentos, consagrações de oração individualizada, de gabinetes pastorais que precisam ser realmente, precisa haver esse espaço de choro, de tristeza, ou de desabafo, ou de inquietações, de dúvidas, né? Precisa haver esse espaço. Essa ação evangelizadora precisa dar destaque também à dimensão pessoal da oração comunitária. Eu vou terminar aqui esse vídeo, eu estou no finalzinho da aula, mas eu quero contar uma coisa. Eu estava ontem assistindo um vídeo de uma pregadora, e agora eu não sei o nome dela, ela é da Coreia do Sul, ela mora nos Estados Unidos, estava no Brasil dando uma palestra. E eu estava ouvindo, assim, achei muito interessante. Ela contou brevemente, né, a história, um pouquinho da história da Coreia, que é um povo muito antigo, 5.000 anos mais ou menos, e centenas de guerras, e ele só tem em torno de 130 anos de evangelho. E 30% da população já é evangélica.
E eles saíram da extrema miséria. Eles eram o quarto país mais miserável, de fome, de miséria. Tá? Se eu não me falha a memória, no 14º no ranking entre os países prósperos, né? E ela falou uma coisa muito interessante, uma cultura que se instalou nos evangélicos é de orar pela nação. E eu falei, nós não temos essa cultura. E vocês já devem saber que eles têm eles oram todos os dias antes de ir para o trabalho, eles têm essa prática assim, muito forte, 5 horas da manhã, eles se reúnem. E ela estava compartilhando, mas ela falou que além disso, ou independente disso, quem não pode ir, se a gente tem 3 refeições ao dia, você geralmente ora agradecendo a Deus pela sua refeição. Então, nessa oração da refeição, eles oram também pelo país, pelo presidente, pelos políticos, pelos governantes, para que haja paz na nação, todos os dias. Então, mesmo quem não faz a oração das 5 horas da manhã, durante a refeição, ora pela nação. Eu falei, meu Deus, eu não oro pela minha nação assim. Né? A gente ora em momentos específicos, né? Mas orar diariamente. Quem sabe nós também precisamos aprender essa nova prática, né? Porque se o nosso país é abençoado, o povo é abençoado, a igreja é abençoada. Então, finalizando aqui, essas orações comunitárias, oração pela nação, grupos pequenos de amizade, trabalhos que a igreja pode fazer de artesanato, reforço escolar, reaproveitamento de alimento, oficina de salgadinhos, e tem tanta coisa que pode ser feita, né? Em todo esse processo, há de se considerar sempre a inevitável tensão que há entre o indivíduo e a sua figura social, seu ser social. E esse processo evangelizador é contínuo. Se a história privilegia um ponto, a ação evangelizadora vai chamar a atenção para o ponto oposto. Então, você sempre vai procurar incentivar mais aquilo que ele não tem. Então, se você tem uma comunidade que já tem uma característica de solidariedade, de uma visão voltada para o social, você precisa ter o olho bem atento na questão mais individual, de atendimento, de conselho, né, de oração, de pregação, né, enfim. E o inverso na mesma proporção. E assim a gente procura dar uma visão mais completa, mais integral da mensagem do Evangelho. Espero que você tenha gostado da nossa aula. Deus te abençoe. Já já a gente está na próxima aula. Fica com Deus. Tchau.